Saudações a todos, sejam muito bem-vindos novamente, espero que todos tenham passado uma boa semana. O que ficou para a gente falar nessa semana foi sobre a escoliose. É algo que afeta estruturalmente muitas pessoas e algumas nem sabem que tem, né? Bom, o que é a escoliose? A escoliose é um desvio na coluna que pode ser tanto estrutural quanto apenas um problema postural. Mas como assim ela pode ser os dois lados? Até que a questão postural, muitos livros, muitos profissionais nem consideram como escoliose, mas ela tem os mesmos problemas, tem os mesmos sintomas, né? Mas vamos lá. Ela se classifica inicialmente de duas formas. A não estrutural. Não estrutural quer dizer que ela não teve um problema diretamente na vértebra ainda, e também o motivo pelo qual ela é causada, geralmente por coisas externas. Por exemplo, uma pessoa que carrega uma bolsa há muito tempo pesada de um lado só, homens que normalmente trabalham com peso, né? E carregam esse peso sempre de um lado só, sempre o mesmo braço carregando aquele determinado peso todos os dias, e isso vai causar uma descompensação ali nessa região e vai fazer a coluna entortar. Relembrando a memória para quem não conhece escoliose, nunca viu alguém com problema de escoliose, a nossa coluna, quando você olha ela de lado, tanto faz, esquerda ou direita, você olha uma pessoa de lado, ela tem uma curvatura normal, a cifose, que é pescoço, ombro aqui, uma leve curvatura. Depois lá vem a lordose, que empurra um pouquinho a barriga para frente. Essas curvaturas, esse pequeno S, ele é normal, natural e necessário. Só que no caso da escoliose não, porque a escoliose você percebe quando olha de frente. De frente a coluna tem que ser retinha, reta, quando você olha a pessoa de frente ou de costas, sem desvio algum. E a escoliose faz com que a coluna jogue para um lado ou para o outro, se não os dois, que é em forma de C quando ela joga só para um lado, ou em forma de S quando ela faz a curva para os dois lados. Então a não estrutural ou a funcional, que dá o mesmo nome da escoliose, ela é um tratamento mais simples. Por quê? Vamos por um exemplo, uma pessoa que normalmente pode ter um tipo de escoliose nesse sentido, se você tiver a perna um pouquinho maior que a outra. Isso pode causar o corpo fica descompensado, você começa a pisar torto, tem que consertar ele por causa da pisada maior que a outra. Questão de centímetros, 2, 3 centímetros. Isso é facilmente corrigido com uma palmilha anatômica que você procura com um profissional, ele vai te recomendar qual que é ideal no seu caso e está resolvido o problema. No caso do homem que eu citei o exemplo, que carrega muito peso de um lado só, reeducação postural, reeducação funcional. É só a pessoa começar a carregar dos dois lados. E nesse caso, é importante lembrar que existe uma confusão aí, até um dos motivos pelo qual a maioria dos profissionais não considera isso um problema de escoliose necessariamente. Por quê? Já viram aquelas pessoas que, em alguns casos, o ombro é mais alto que o outro? Que se chama de assimetria do ombro, né? Ele não é retinho.
isso pode ser um problema muscular. O músculo do ombro está puxando mais para baixo ou está elevando um pouco mais, depende de qual que é o problema muscular. Apesar do ombro estar desregulado, assimétrico assim, não necessariamente a coluna está. Às vezes tira um raio-x, faz o exame necessário, vai ver que a coluna está retinha, são só os ombros que estão descompensados. É uma das justificativas, né? No caso, o segundo tipo de classificação aí para escoliose seria o defeito estrutural. E esse, infelizmente, é o que tem o maior caso, né? É o maior grau deles. Porque a escoliose é um dos poucos problemas na coluna que afeta a nossa coluna em 3 dimensões. Como assim? Vértebra, né? Nossa coluna se encaixa assim, só para vocês entenderem. Ela se encaixa. Então, ela se inclinar um pouco assim, para frente e para trás, natural. O problema da escoliose é que ela inclina e fica. Outra coisa, ela girar, fazer essa rotação, estou exagerando aqui, mas para entender. Nossa coluna, a vértebra, é natural também. O problema da escoliose vai e fica. E o último, que não é natural, mas a escoliose causa, é o deslizamento, ela sair para o lado. Isso, sim, é o maior problema que a escoliose causa na coluna do indivíduo. Então, nós, nessa sequência desses defeitos estruturais, que é um defeito, um problema já instalado, tem a escoliose idiopática, que é a mais comum, afeta praticamente 90% dos casos, é idiopática, que é aquela já causada na época do crescimento, no momento ali da adolescência, pré-adolescência, em alguns casos até mais jovem, 8, 7 anos, é causado. O motivo para isso ninguém tem certeza, nenhum livro, nenhum profissional consegue apontar exatamente o motivo. Mas como na maioria acontece nas mulheres, 10 para 1, tá? São 10 mulheres com problemas de escoliose para um homem. Normalmente isso está ligado ao fato hormonal, porque as mulheres crescem mais rápido do que o homem, hormonalmente falando, elas ficam prontas, ficam maduras fisicamente mais rápido do que o homem. Então esse estirão, esse crescimento mais rápido pode ser uma das causas. E outras mais, né? Aí como não temos muita certeza, é difícil ficar apontando assim necessariamente. Um outro tipo de escoliose é a congênita. Congênita é na hora da formação, lá no ventre ainda, lá dentro do útero. Motivos diversos, como qualquer outras doenças podem aparecer também. A gente não sabe necessariamente o motivo. Porque a mãe fuma, porque a mãe bebe, porque ela trabalhou. Nada disso tem uma ligação que a gente pode apontar com certeza. Mas existe aquelas crianças que já nascem com esse determinado problema. E um tipo de escoliose que não é tão comum, mas acontece também, é a neuromuscular. Neuromuscular, ela funciona para aquelas pessoas, por exemplo, que tiveram AVC, que tiveram paralisia cerebral, já muito jovem, e isso causou um problema na hora da formação, né? De como elas se desenvolveram, de como aconteceu essa parte da escoliose. Tratamentos para a escoliose. Se ela for não estrutural, se ela for aquela funcional, lembrando que existem muitos profissionais que não consideram como escoliose. Essa é uma discussão grande que vai existir, mas vamos tratá-la aqui como escoliose. A funcional, que não afetou diretamente na vértebra, ela é bem tratável com RPG, que são no caso da fisioterapia, ela com o treino físico dentro de uma academia, com personal, com educador físico. Ela é muito bem tratada no caso da palmilha, como eu já tinha citado. O calçado adequado para aquela situação. Coisas do dia a dia, a cadeira que você se senta para trabalhar, o colchão que você dorme, o sofá que você fica sentado dentro de casa. Tudo isso faz diferença na hora desse tratamento. No caso do defeito estrutural, quando a escoliose já está instalada na coluna do indivíduo, aí já é mais problemático. Ela é calculada em graus, né?
Até 10 graus de desvio na coluna, normal, todos nós temos, é natural e fisiológico do ser humano. Relaxa a cabeça, despreocupa. Acima de 10 graus, eles vão por até 20, 25, 30 graus, nós conseguimos tratar de forma, como a maioria costuma dizer, conservadora, ainda não invasiva, ainda tenta uma fisioterapia, ainda faz uns métodos mais externos. Passou dos 30 graus, aí já é o problema cirúrgico. Até os 30, 35, dependendo da idade, se tem informação ainda, isso faz muita diferença. Se já é adulto ou é criança, se aquela coluna ainda vai se desenvolver, se o ser humano ainda vai crescer um pouco ou não. Usa os coletes, né? Que tem um nome técnico para aquilo, é a órtese, e fica colete, abraço, pescoço. Algumas tem que ficar 3, 4 anos com aquilo, é um pouco desconfortável, mas passou desse período, aí já seria cirúrgico. Quando a gente fala cirurgia também é ruim, porque normalmente dá muito medo, né? Ah, cirurgia invasiva, vou me cortar, vou ficar paraplégico, enfim. Mas lembrando que a medicina avançou demais. A medicina está muito avançada, os tratamentos estão ficando cada vez mais eficientes, né? De uma maneira geral, principalmente para as crianças e adolescentes e meninas, sexo feminino nessa área, prestem atenção, todos aqueles que envolverem a sua família, como que está a postura deles, a coluna, se está percebendo que está entortando um pouco mais. Na dúvida, procure o médico. Nesse caso específico, não é o educador físico, não é o fisioterapeuta, é o médico que vai diagnosticar e te encaminhar para o melhor tratamento. A partir daí, o outro profissional, né, o secundário, vai poder fazer o seu acompanhamento melhor. Procure o médico, ortopedista ou neurocirurgião. Se tiver dúvida, dores na coluna nessa situação, ele vai te indicar qual que é o melhor tratamento. Qualquer dúvida sobre escoliose, pode deixar aí o comentário pra gente. Vamos responder o mais breve possível. Agradecemos a todos a presença. Aguardamos vocês aqui na próxima quarta-feira, às 3 horas novamente, para um novo tema para a nossa saúde. Muito obrigado e até a próxima.